grande cidadão que chegou a esta cidade para engrandecer sua comunidade. João de Paulo Belém, um sonhador, um grande cidadão que chegou a esta cidade para engrandecer sua comunidade. O desejo se realizou e nasceste para fazer história. Um lugar de educar se tornou e nos trouxe muitas vitórias. Foi na busca da educação que tu foste idealizada, com anseio de formar cidadãos, se tornando uma linda morada. João de Paulo Belém, um sonhador, um grande cidadão que chegou a esta cidade para engrandecer sua comunidade. João de Paulo Belém, um sonhador, um grande cidadão que chegou a esta cidade para engrandecer sua comunidade. Amparaste o jovem, a criança, o adulto e o adolescente, que em ti vem a esperança de melhoria para toda a gente. Rodeada pela natureza, tu inspiras o nosso saber, com toda essa beleza, enfeitando o nosso viver. João de Paulo Belém, um sonhador, um grande cidadão que chegou a esta cidade para engrandecer sua comunidade. João de Paulo Belém, um sonhador, um grande cidadão que chegou a esta cidade para engrandecer sua comunidade. O teu lema é a união, de mãos dadas somos mais fortes, com amor fazendo educação encontraremos o nosso norte. Aqui é o lugar onde habita a justiça e o bem, onde o mestre está a ensinar, na escola João de Paulo Belém. João de Paulo Belém, um sonhador, um grande cidadão que chegou a esta cidade para engrandecer sua comunidade. João de Paulo Belém, um sonhador, um grande cidadão que chegou a esta cidade para engrandecer sua comunidade. É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde, turma do 9º ano. Bem-vindos de volta, né? Sebastião Júnior aí, Ávila e Dávila, Mariane, Lucas Miguel, Manuel Messias. Temos aí o William também, Ana Clara. Sejam todos bem-vindos. Espero que os outros que não estavam muito frequentes no bimestre anterior, no semestre anterior, passem a ter condições, né, de frequentar, mesmo que de forma remota, as aulas, certo? Então, eu esperava, assim como no ano passado, eu esperava retornar em agosto, este ano também eu esperava, né, o retorno em agosto na forma presencial, mas, mais uma vez,
vamos ter que aguardar mais um pouco. O mais é agradecer a Deus, pelo menos a gente está ainda na situação que nós estamos, né? Porque outros estão em situação mais difícil. Gente, pessoas que perderam parentes próximos, né? Pai, mãe ou irmão, amigos. E amigos nós perdemos também, mas e alguns chegaram até, pelo exemplo, no Alto Aragão, tivemos muitas perdas, né? De pessoas muito próximas da família. É como se a terra tivesse dado uma saculejada, né? Tivesse dado um balanço bem forte, todo mundo tivesse caído, né? Alguns se arranharam, outros só fizeram bater a poeira, levantaram normal e outros não conseguiram mais levantar. Mais ou menos assim, né? Uma comparação um pouco grosseira, mas é nesse sentido. E aí a gente já está quase todo mundo de pé, né? Batendo essa poeira aí. E assim, é agradecer a Deus por a vacina estar chegando, e acredito que brevemente, em 2, 3 meses, vai estar chegando na nossa faixa, né? Na faixa de vocês. Eu já tomei a primeira dose, falta a segunda, né? Tomei como professor, mas já daria para ter tomado pela idade também. Mas vocês aí que estão numa média de 14 anos, 13, 14, 15, eu acredito que em 2 meses, 3, mais tardar 3 meses, vai estar chegando para essa faixa também, né? Essa faixa dos alunos. E aí, então, logo chegue, todo mundo vacinado, a gente já vai retornando aos poucos, não sei se de forma híbrida ou logo de uma vez, né? De forma presencial. É torcer para que isso aconteça ainda este ano, para que nós possamos retornar às nossas atividades na forma presencial, lá na escola. E aí, no caso, quem é do 9º ano, né, o tempo já fica muito limitado para estudar lá na nossa escolinha de ensino fundamental. Aí é focar no ensino médio mesmo, né? E, se Deus quiser, vocês começam no próximo ano na forma presencial. Acredito que sim, porque aí para o próximo ano já é um prazo mais longo, né? E aí, pessoal, nesse formato de aulas remotas, a gente sabe que não é que nem na forma presencial. A gente tem as limitações. Tem limitação de internet, limitação dos equipamentos, né, os aparelhos, e tudo dificulta. Mas quando a gente tem determinação, quando a gente tem entusiasmo, foco, né, quando a gente tem coragem, a gente vai para cima e faz pelo menos o que é possível, né? Faz as atividades, assiste às aulas e tira dúvidas. Dessa forma, o prejuízo é o menor possível, quando a gente age desse jeito. Agora, quando eu coloco tudo como obstáculo, a minha internet caiu, eu nem olhei se voltou mais. Meu celular está com um probleminha, não tá com problema no fone de ouvido, só está de um lado, aí porque está com o fone de ouvido de um lado, um problema, eu não vou assistir a aula. Ou então não consegui entrar na hora certa, agora eu não vou entrar mais. Às vezes tem pessoas que a coragem é pouca e quer só uma desculpa para não assistir a aula, né? Mas assim, essa turma que está aí presente hoje, esses alunos que são vocês, tem feito a diferença, tem feito valer desde o começo do ano, sempre marcando presença. Infelizmente tem uns que não tiveram ainda presente nem um dia, mas diferentemente de vocês, estão aí fazendo o que vocês podem. Então vamos retornar às nossas atividades. Sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam todos bem, né, em casa, junto com os familiares de vocês. Mais um pouquinho de paciência. Acredito que os pais de vocês já tenham sido vacinados, assim, pela idade. Não sei se todos, mas a maioria já. E logo, logo chega pra gente também, certo? Então, turma, vamos dar sequência no trabalho, partindo aqui de onde paramos, né? E nós tínhamos trabalhado nas aulas anteriores
nós tínhamos trabalhado o seguinte, razão e proporção, certo? Tínhamos trabalhado razão e proporção, que eu posso até relembrar um pouquinho aqui para vocês, né? Razão é aquela forma de fração, né? Um número A dividido por um número B, sendo que esse número pode ser positivo, né? E também, ou pode ser menos A sobre B, pode ser negativo. Lembrando que ele pode ser um número inteiro ou pode ser um número também quebrado. Pode ser, por exemplo, 1,2. Sendo que o B nunca pode ser zero. O B pode ser qualquer valor, mas o denominador nunca pode ser zero. Mais um aluno aqui chegando é o Alessandro, né? Deixa eu botar aqui a frequência no Alessandro. Bem-vindo, temos 3 aulas hoje. O Alessandro é o número 1. Beleza. Então, como eu estava falando, relembrando aqui, isso é razão, né? Agora, proporção é quando uma fração ela é igual a outra, mesmo escrito de forma diferente. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 terços. 2 terços é a mesma coisa que 4 sextos. O que aconteceu aqui? Houve uma multiplicação. Ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Né? Aí, é a mesma coisa que 24 sobre 36. Ó, tem o mesmo valor. Essas frações aqui, elas são equivalentes. Tá certo? Elas são equivalentes. Aí é que tem uma situação seguinte, que você acaba tendo algum valor desconhecido. Por exemplo, 3 sobre 5 é a mesma coisa que 8 sobre quanto? Não sei. Sobre x. Aí é que entra a multiplicação. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Foi isso que a gente estudou no mês passado. Já nos finalmente. Então, você começando pelo x, ó, 3 vezes x, 3x, igual a 5 vezes 8, 40, né? Não vai dar um número exato, vai dar um número quebrado, né? Deixa eu trocar aqui esses valores por um número que dê certo. Deixa eu botar aqui um 9. Vou botar um 9 aqui, para poder dar certo. 3 vezes x, 3x, 5 vezes 9, 45. 45. X é igual a 45 dividido por 3. X é igual a 15. Então, se do 3 foi para o 9, o 5 tem que ir para 15. Ó. Que é a mesma coisa que multiplicar 3. Multiplicar 3 por 3. 3 vezes 3, 9. E 5 vezes 3, 15. Certo? Então, às vezes, um dos valores ele é desconhecido. Aí a gente efetuando os produtos, a gente descobre que valor é esse. Certo? Então, foi isso que a gente estudou, razão e proporção. Inclusive, vimos até algumas questões. Agora, no nosso estudo de matemática, começando o segundo semestre hoje, dia 2 de agosto de 2021, nós vamos estudar, usando ainda proporção, razão e proporção, o Teorema de Tales. Né? Teorema de Tales. O que nos diz esse teorema e para que ele serve? Se a gente prestar bastante atenção aqui, vocês vão ver que não é tão difícil. Eu vou fazer a leitura para que vocês possam compreender, porque eu vou chamar a atenção aqui da leitura e vou explicando aqui ao lado. Se você pegar 2 ou mais retas, veja que aqui tem 3, ó, aqui tem 4. Se você pegar essas retas e escrevê-las de forma paralela, né, pegando 2 ou mais retas no mesmo plano, forma um feixe de retas paralelas. Quando tomadas 2 a 2, são sempre paralelas. Nesta figura, as retas R, S e T formam um feixe de retas paralelas. Então diz aí que a reta R é paralela com a reta S, que a reta R
é paralela com a reta T e a reta S é paralela com a reta T. Ó. R é paralela com S, R é paralela com T e S é paralela com T. Ó. S é paralela com T. Paralela que fica uma ao lado da outra, né? Elas seguem, ó, e nunca se encontram. Pode seguir para o infinito, que nunca se cruzam. Se não se cruzam, são paralelas. Tá certo? Então, se uma reta intersecta, o que é intersecta? Intersecta é se cruza. Se uma reta cruza a outra, intersecta. Se uma reta cruza a outra, uma das retas de um feixe de retas paralelas, então ela intersecta também as demais, né? Ó, se essa reta intersecta uma, então ela intersecta as demais, porque isso aqui não tem fim, né? Uma reta a gente sabe que não tem fim, certo? Ninguém sabe onde é o começo e nem o fim, não tem. Então ela, cruzando uma, ela cruza a outra, ó. Olha só, intersectou a reta A reta T intersectou a reta B, intersectou a reta C e também a reta D. Beleza? Então, dizemos que essa reta é transversal ao feixe de retas paralelas. Nesta figura, as retas A, B, C e D formam um feixe de retas paralelas e a reta T é uma reta transversal a esse feixe. Beleza. Então, até aqui o que foi que nós vimos? Que duas ou mais retas no mesmo plano, formam um feixe de retas, né? E que essas retas, uma ao lado da outra, são retas paralelas. E que uma reta, se chegar a cruzar a outra, né? Se chegar a cruzar, uma delas também cruza as demais. É chamado reta transversal. Uma reta que cruza as outras. Agora, ela pode ser transversal nesse formato aqui e pode ser transversal também, formando ângulo de 90 graus. Ó. Desse jeito aqui, ó. Por exemplo, formando ângulo de 90 graus. Aí seria uma reta perpendicular, né? Transversal perpendicular. Tem esse nome especial, quando ela cruza formando um ângulo de 90. Deixa eu ver aqui, não sei se era um aluno para entrar. Não. Então vamos lá. Beleza. Até aí tudo bem? Alguma pergunta? Gostaria de contar mais assim com a participação de vocês. Quando eu estou apresentando a tela, infelizmente eu não vejo nem a mão, nem quando você ativa a mãozinha aqui, e nem se você escrever no chat. Ó. Se você escrever aqui, eu não tenho como ver. Só tenho como ver agora, que eu saí da tela principal e estou acompanhando aqui. Ó. Ah, só lembrando que se de repente apagar tudo aí, eu parar a transmissão, não é culpa minha, é porque o Google Meet agora só transmite reunião de 1 hora. A gente tem que criar um novo link e mandar de novo. Então se preparem, porque se parar aí é porque eu vou ter que mandar um novo link. Entendido? Sim. Como eu estou usando o e-mail do Estado eu ainda não sei, pode ser que seja mais de 1 hora, né? Tomara que não tenha limite esse do Estado. Se não tiver limite, eu vou usar só ele. Bom, então, como eu estava dizendo, não adianta levantar a mão, ó, não adianta levantar a mão ou escrever no chat na hora de fazer uma pergunta. É melhor habilitar o microfone, que aí eu vou ouvir e vou lhe responder. Habilite o microfone e fale. Então, beleza. Dando sequência, nós temos aqui o seguinte, ó. Ângulos formados. Essa parte aqui nós vamos deixar para depois do intervalo. Ó. Ângulos formados por um feixe de retas paralelas cortada por uma transversal. Agora nós vimos as retas e vamos ver os ângulos.
Tá certo? Então, 5h15, 5h30, 5h35 a gente tá de volta, tá bom? Beleza? Tá. Certo? Pois vamos lá, Ok. pro nosso intervalo. É. Então, minha gente, dando sequência aos trabalhos, voltando aí do nosso intervalo, né, vamos, como eu estava falando para vocês, vamos ver agora a questão dos ângulos, né? Temos aí um feixe de retas paralelas, uma reta transversal cortando essas retas paralelas. Claro que ela vai gerar vários ângulos, certo? Então, lembre-se, podemos nomear os pares, né? Os pares de ângulos como opostos pelo vértice, correspondentes, colaterais externos, colaterais internos, alternos internos e alternos externos. Olha aí o tanto de nome que não tem, né? Então, vamos lá. Ângulos opostos pelo vértice. Ele coloca aqui um por um. Eu vou pegar isso aqui como base para explicar para vocês. Nós temos duas retas paralelas, que são as retas R e S. E temos uma reta transversal que corta essas duas retas, é a reta T, formando vários ângulos. Forma 4 ângulos com a reta T e forma 4 ângulos com a reta S. Beleza. Nesse formato eu vou até usar umas cores aqui para facilitar para vocês. Então, o que seriam os ângulos opostos pelo vértice? Ângulo oposto pelo vértice, está aqui o vértice, ó. O vértice é esse pontinho aqui. Oposto é isso aqui, ó. Esse ângulo aqui, ângulo A, é oposto ao ângulo B. Oposto pelo vértice. Ó, um para um lado e o outro para o outro. Então, pessoal, todo ângulo oposto pelo vértice, ele é congruente, viu? Que é congruente? Tem a mesma medida. Então, podemos dizer que o ângulo A é congruente com o ângulo B. Desculpa, não é o ângulo A aqui, é o ângulo D, né? O A está muito parecido com o D. Agora sim, o ângulo A e o ângulo C também são congruentes, ó. O ângulo A é congruente com o ângulo C. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Vou até pintar aqui, ó. Certo? Eles são opostos pelo vértice. O ângulo A e o ângulo C. Todo ângulo oposto pelo vértice, eles têm a mesma medida. São chamados de ângulos congruentes. Compreendido isso? Sim ou Sim, não? sim. Pronto. Ei, Então, professor, oi. esse meio que um chapéuzinho assim em cima de algumas Em cima letras, da que letra. essa letra é um ângulo, né? Esse chapeuzinho em cima da letra indica ângulo, certo? Por exemplo, esse tracinho, se a letra for maiúscula e tiver um tracinho em cima, aí ele já quer dizer duas letras assim, ó, segmento de reta, ó. Aí já é um segmento de reta que vai de A, ó, um segmento de reta que vai de A até B. Isso é um segmento de reta. Já se for assim, A ou A minúsculo, ó, com um chapeuzinho em cima, quer dizer ângulo A. Ok? Ok. Ângulo A. Ok. Muito bem. Então, deixa eu ver se tem mais. Não tem. Eu pensava que tinha outros. Deixa eu apagar isso aqui. Pensava que tinha outros feixes de reta, mas eu vou dar os exemplos aqui mesmo. Vamos lá. Então, nós vimos aí os ângulos opostos pelo vértice.
Os ângulos opostos pelo vértice, eles são sempre congruentes, têm sempre a mesma medida. Ótimo. Agora, qual é o próximo que vem? Ó? Depois do oposto pelo vértice. Vem correspondentes. Ângulos correspondentes. Eu vou apagar aqui para facilitar a explicação para vocês. Pronto. O que são ângulos correspondentes? Os ângulos correspondentes, eles também são congruentes, eles têm a mesma medida. Olha como é fácil de entender. Se eu estou saindo de uma posição do cruzamento de R com T e eu vou para o cruzamento de S com T. Então, para eu ir para um correspondente, eu tenho que me posicionar no mesmo lugar, na mesma posição. Então, quem é que está na mesma posição do B? Aqui. O A. Não, o A não tem A aqui. Eu estou saindo daqui, ó, e estou indo para baixo. Qual é o ângulo que está na mesma posição do B? Aqui. O F. O F. Então, B, o ângulo B, ele é congruente com o ângulo F. No sentido de ser aqui correspondente. Então, nós vamos pintar esse ângulozinho aqui da mesma cor, para dizer que eles são correspondentes. Tá certo? Quem é que corresponde a B aqui embaixo? É o F. Quem é que corresponde a C aqui embaixo? É o G. É o G. Então também vou pintar da mesma corzinha aqui, ó. O correspondente do C é o G. Quem é o correspondente do E? Lá em cima? O A. O correspondente do E é o A. Muito bem, deixa eu pintar de outra cor. O correspondente do E é o A. Então, ângulos opostos pelo vértice. Ângulos correspondentes. Eles têm o mesmo valor. Ó, o tamanho do E é o mesmo tamanho do A. O tamanho do B é o mesmo tamanho do F. O tamanho do C é o mesmo tamanho do G. Eles têm o mesmo tamanho, a mesma medida. Por isso eles são correspondentes. Quem é que corresponde ao ângulo H lá em cima? D. Pronto. Então, vocês compreenderam bem direitinho o que é um ângulo correspondente. Tá certo? O que é um ângulo correspondente. Beleza. Lembrando que, se um ângulo é menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Se um ângulo é maior do que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso. Ó. Esse ângulo aqui ele é muito maior do que 90. Porque 90 não é aquele que faz uma cruzinha assim, ó. Né? Faz um canto, né? Não é 90 graus assim? Então, esse é maior do que 90 e esse é menor. O menor é agudo e o maior é obtuso. E o que faz exatamente 90 é chamado de ângulo reto. Beleza. Então, nós vimos aqui o oposto pelo vértice e vimos o correspondente. Agora, nós vamos ver os colaterais e os alternos. Os colaterais e os alternos. Interno e externo. Vamos tentar ver de forma bem tranquila aqui, para ninguém se atrapalhar. Vou apagar aqui de novo. Olha só. Vamos para o colateral externo. Pronto, vou mudar aqui porque está... Pronto, vamos para o colateral externo. Beleza. Colateral externo. Pessoal, colateral, tá aqui a reta, ó, essa reta T. Colateral, digamos que aqui seja o lado de baixo, ou o lado direito, e esse lado aqui seja o lado de cima, ou o lado esquerdo. Aqui subindo. Esse aqui é o lado direito, esse aqui é o lado esquerdo, da reta T.
colateral é tudo aquilo que está do mesmo lado. Então pode ser aqui, ó, essa letra T, essa letra B. O T nem entra não, porque ele está indicando a reta, mas o B, o C, o F e o G, eles são colaterais, eles estão do mesmo lado. Assim também como o A, o D, o E e o G, não, o G não, o H, também são colaterais. Agora, resta-nos saber quem é colateral alterno, não, quem é colateral interno ou quem é colateral externo. Porque tem essa mistura aí. Se é colateral, está do mesmo lado. Professor, e o que é alterno? Alterno é quando um está de um lado e o outro está do outro. Por exemplo, o B está desse lado e o D está do outro. Então, eles não são colaterais, eles são alternos. Tá certo? O F está de um lado e o E está do outro. Eles não são colaterais. Colateral é quando está do mesmo lado da reta T. Eles estão de lados diferentes, então é alterno. Colateral, do mesmo lado. Alterno, lados diferentes. Aí, tem um detalhezinho. Vamos ver quando é que é interno e externo. Interno é quando está dentro. Dentro de quê? Dentro dessas duas retas, ó, entre uma e outra. Entre a reta R e entre a reta S, eu digo que é interno. Fora é externo. Então vamos ver quem é interno. O D, o C, o ângulo F e o ângulo E. Eles são internos. Eles estão entre a reta R e a reta S, por isso são internos. Já o B, o ângulo A, o ângulo G e o ângulo H, eles são ângulos externos. Eles estão do lado de fora. Pronto, sabendo disso, fica fácil a gente saber quem são os colaterais externos. Bora lá? Colateral, está do mesmo lado. Colateral, está do mesmo lado. Externo está fora. Então, quem é colateral externo é o B e o G. Deixa eu botar bem aqui, ó. Colateral externo. Pronto, colateral externo. O B e o G. Ó, B e G. B e G são colaterais externos. Externo. O A e o desse outro lado é o A e o H. Pronto. O A e o H também são colaterais externos. Beleza, eles estão do mesmo lado, ó, o B e o G estão do mesmo lado. Na forma interna ou externa? Externa. O A e o H estão do mesmo lado. Interno ou externo? Externo. Então, beleza. Agora nós vamos ver colaterais internos. Colaterais internos. Eles estão do mesmo lado, mas estão dentro das retas. Então, é o C e o F, ó. Colateral interno. Vamos ver aqui o colateral interno. É o C e o F. O C e o F. E também o E e o D, ó. O D e o E. O D e o E. O D e o E são colaterais internos. Eles estão do mesmo lado e estão dentro das duas retas. Reta R e S. Beleza. Falta 2. Alterno interno. Alterno é um do lado e o outro do outro, dentro da reta. Ó. Que ele está dizendo que é interno. Eu não vou nem escrever agora, eu vou só marcar aqui, ó. Alterno interno. Esse daqui. Quem é alterno interno é o D e o F, ó. Eles são alternos, um está de um lado e o outro está do outro. E eles são internos por quê? Porque está dentro da reta RS. Então, alterno interno é D
e o F. O outro par de alterno interno é o E e o C. Ou seja, pode ser também C e E. O C e o E são alternos internos. Falta só o último aqui, ó. Alterno externo, ele está de lados opostos, que é alterno, e do lado de fora. Então, por exemplo, o A e o G, ó. O A e o G, eles estão de lados opostos, lado trocado, e ainda estão externo, ó. Por isso aquele é alterno externo. Então vai ser o A e o G. São alternos externos. Me diga o outro par de alterno externo. O B e o H. O B e o H, muito bem. O B e o H também são ângulos alternos externos. Então, só aí, pessoal, olha o monte de nome de ângulo que nós temos. Olha o monte de nome de ângulo que nós temos. Nós temos oposto pelo vértice, é 1. Nós temos correspondente, é 2. Nós temos alterno interno, 3. Alterno externo, 4. Colateral interno, 5. E colateral externo, 6. Então, são 6 tipos de ângulo aqui. Só que ainda tem mais um detalhezinho. Que detalhe é esse? Quando eles são consecutivos, eles somam 180 graus. Professor, o que é um ângulo consecutivo? É quando termina um, já começa o outro. Por exemplo, se eu sair do B para o A, ou se eu sair do A para o B, quando terminou um, começou o outro. Eles são consecutivos, termina um, começa o outro. Agora, o A e o C, eles não são consecutivos. Quando eu saí do A, para chegar no C, eu ainda passei pelo B. Eles não são consecutivos. Tá certo? É a mesma coisa de sair do Engenho para chegar no do Riacho é consecutivo. Mas sair do Engenho para chegar no... Sair do Engenho para... Agora para chegar na... para baixo, no olho da aguinha, não. Tem algum no meio? Tem? Ou o Engenho é junto com o olho da aguinha? Olho d'água velho, qual é primeiro? Não sei qual é o primeiro. Pois é, eu também não sei. Mas assim, se tiver um no meio, não é consecutivo. Então o que acontece aqui? Quando eles vêm juntinhos, eles são consecutivos. Nesse caso aqui, não é em todo caso não, mas nesse caso aqui, eles somam 180 graus. Tá vendo aqui como é a metade de uma circunferência? Ó? Se eu pegar o B e o A, ó, se eu pegar o ângulo B e o A, não é a metade de uma circunferência ou não é? É a metade da circunferência. Uma circunferência toda não é 360? Pois bem, pois só a metade é 180. Mas digamos que eu queira pegar aqui, ó, esse consecutivo, ó, o F e o G, ó, o F e o G, também é meia circunferência, ó, também é 180. Se eu quiser pegar o E e o F, ó, meia circunferência também, ó. Então, nesse caso, quando você pega dois ângulos consecutivos, sempre vai ser 180 graus, certo? 180 graus. O que eu posso chamar mais atenção aqui? Quando eles somam 180 graus, a gente chama de ângulos suplementares. Porque dois ângulos consecutivos que formam 90, eles são complementares. Não sei se vocês estão lembrando. 90 graus, se os dois ângulos somam 90, complementares. Se dois ângulos juntos somam 180, são suplementares. Então, no caso aqui, eles são suplementares. Dois ângulos juntos, dois ângulos consecutivos, forma 180.
Então, beleza. Só fazendo aqui um resumo do que foi explicado. Fazendo um resumo. Em um feixe de retas paralelas, pelo teorema de Tales aqui, em um feixe de retas paralelas, né, duas ou mais retas, se você pegar uma reta e cruzar essas outras retas, é chamado de reta transversal, ela cruza as outras. Na hora que ela cruza as outras, ela está formando ângulos, e esses ângulos têm nomes. Tem nomes como? Eles têm nome da seguinte forma. Existem os opostos pelo vértice, têm o mesmo valor, são congruentes. Existem os correspondentes, também têm o mesmo valor, são congruentes, mesma medida. Existem os colaterais externos, aí eles não são congruentes não. O que a gente pode observar é que se eu juntar o G com o B, ele dá 180. Tá entendendo? Se eu juntar o B colateral externo, ele dá 180. Colateral interno também dá 180. Ó. Se eu juntar o C com... Esse daqui eu até perdi, não sei mais nem qual é ele. Se eu juntar o colateral interno, também dá 180. Ó, pode olhar. Ó. Juntando o D com o E, 180. Juntando o A com o H, que é colateral externo, também dá 180. Agora vamos para os alternos. Vamos para os alternos. Alterno interno. Vamos para os alternos internos. Os alternos internos, eles têm a mesma medida. Ó. O E e o C. Eles são alterno interno. O D e o F, eu acho que é um F. Também tem a mesma medida. Então não é difícil você perceber se ele tem a mesma medida ou se eles somam 180. Você tem que observar só isso. Os dois ângulos têm a mesma medida ou somam 180? Bora tirar essa... Vamos fazer alguns questionamentos aqui para vocês. Ajudar a tirar a dúvida aqui. Vou fazer aqui algumas perguntas para vocês. Eu quero que vocês me digam se são... Eu quero que vocês me digam se eles são congruentes ou se somam 180 graus. Vamos lá. Ângulos correspondentes. O ângulo B é correspondente ao F. Eles são congruentes ou somam 180? Congruente. Congruente. Eles não somam 180. Um é do tamanho do outro. O ângulo E é oposto pelo vértice ao ângulo G. Eles são congruentes ou somam 180? 180. Não, dois grandão desse aqui, ó, oposto pelo vértice, eles são congruentes, quer dizer, tem a mesma medida. Então, dois ângulos com a mesma medida, eles não vão somar os 180, eles vão ser só congruentes. Para poder dar 180, vai ter que ser um pequeno e um grande aqui, nesse caso aqui, desse feixe de retas. Então, vamos lá. Colateral interno. Tá aqui, ó, colateral interno. C e F. Dá 180 ou são congruentes? 180. 180. Alterno externo. Alterno externo. O A e o G são alternos e externos, ó. Um tá de um lado e o outro tá do outro e tá do lado de fora. Esse alterno externo, eles são congruentes ou formam 180? Congruente. Congruente. Então pronto, é basicamente isso. Não tem muita dificuldade. Qual é a relação do E com o D? Eles são o quê? Desses 6 pontos aqui. O E e o D. Laterais externos. Não, externo são colaterais. Interno ou externo? Interno. Interno porque está dentro das retas. Fora é para cima e para baixo. Aqui entre uma e outra é interno. Então,
Veja que dois ângulos colaterais internos, eles somam 180. Então, eu estou fazendo isso aqui, pessoal, para evitar toda essa explicação aqui, ó. Olha só o tanto de explicação que tem. Porque pode ser que eu fazendo uma leitura disso, escrevendo, você não entenda. Mas eu estou chamando a atenção lá para que você possa compreender bem direitinho. Certo? Se você entender aquilo lá, não vai ser preciso a gente estudar essa parte aqui não. Beleza? Ó, ângulos alterno interno. Alterno interno. Ok? Então, tá vendo que os alternos internos são iguais, ó? São congruentes, ó? O D e o F são alterno interno. O E e o C são alterno interno. Alterno externo também são, ó. Os alternos externos também são. O A e o G são congruentes. O B e o H são congruentes. Oposto pelo vértice são congruentes. Quando eu digo congruente, é que tem a mesma medida, é igual. Ok? Então, acredito que com essa explicação já deu para ter uma ideia legal. Então, ângulos opostos pelo vértice. Tá aqui, ó. Vamos ver um por um. Ângulo oposto pelo vértice. Já estudamos. O B é oposto pelo vértice do D. O A é oposto pelo vértice do C. E esses dois ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Ó. O B tem a mesma medida do D e o A tem a mesma medida do C. Assim também ocorre aqui embaixo. Pronto. Então, está dizendo aqui, ó, B é igual a D. Vamos para o outro. Aí está aqui as explicações. Tem essa reta aqui, ó, perpendicular. Ela cruza as duas retas, formando um ângulo de 90 graus. Certo? Aqui é só explicando que, juntando, quando ela cruza aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, aí os três ângulos juntos vão formar 180. Aqui nesse triângulo, né? Esse lado aqui é do tamanho desse. Vamos para ângulos correspondentes. O que acontece nos ângulos correspondentes? Eles também são iguais, ó. O A é igual ao E, por exemplo. Eles são iguais, os correspondentes. O que acontece com os ângulos alternos internos? Vamos lá, os alternos internos. Ó, alterno interno. Alterno interno, eles também são iguais. Ó. Alterno externo, iguais também. Então não é difícil perceber isso. Ó. Tá vendo? Ângulos correspondentes são iguais. Ângulos alterno interno são iguais também. Ângulos alternos externos, alterno externo também são iguais. É só você fazer o desenho que você percebe se são iguais ou são suplementares. Ângulos colaterais internos. Colateral interno, eles são suplementares. Um mais o outro soma 180. Ângulos colaterais externos. A soma dos dois também dá 180. Eles não são congruentes. Beleza? Deu para entender aí ou não? Deu. Pronto. Sim. Agora nós vamos ver, aplicar o que nós aprendemos com usar isso aí junto com proporção, com razão e proporção. Vamos ver o que nós acabamos de aprender no feixe de retas paralelas, com uma reta transversal ou duas. Vamos colocar agora duas. E aplicar as propriedades de proporção. Que aí a gente vai ver o teorema de Tales. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos dar sequência.
propriedade em um feixe de retas paralelas. Vamos ver que propriedade é essa. Agora veja o que a Ana fez. Tracei uma reta S e marquei nela os pontos A, B, C e D. Aqui, ó, reta S, marcou os pontos A, B, C e D. Beleza. Distando, quando é de distando é a distância. Distando igualmente 1,4 centímetro um do outro. Aqui, ó, do A para o B é 1,4 centímetro, do B para o C do mesmo tamanho e do C para o D também 1,4. Ótimo. Então, distando 1,4 centímetros de um para o outro. Em seguida, tracei as retas A, B, C e D. Aqui, ó, traçou as retas A, B, C e D. Paralelas entre si e não paralelas a S. E não paralelas a S. Paralelas entre si e não paralelas a S. Passando pelos respectivos pontos. Logo depois, tracei uma reta transversal a esse feixe de retas paralelas e marquei os pontos E, F, G e H. Então, foi que ela... Toda essa leitura diz o seguinte: marquei os pontos A, B, C e D, distante um do outro 1,4, tracei retas paralelas cruzando esses pontos, né? Cruzando a reta S, eu tracei retas paralelas, mesma distância. E depois tracei uma reta perpendicular, uma reta transversal, uma reta T, marcando os pontos E, F, G e H. Então o detalhe está aqui, cuidado com isso, ó. Cuidado com isso, esse aqui é um valor, é 1,4, e aqui como está inclinado é um pouquinho maior, é 1,5. Em seguida, a Ana mediu cuidadosamente o comprimento dos segmentos de reta EF, ou seja, de E para F está aqui, e mediu também de F para G e de G para H, e constatou que eles também tinham a mesma medida de comprimento, que era de 1,5 centímetro. Assim, ela pôde escrever o seguinte, isso é a dedução aqui do Teorema de Tales. Vamos lá. Ela concluiu que o segmento, se esses pedaços aqui têm o mesmo tamanho, 1,4, e se esses pedaços aqui também são do mesmo tamanho, 1,5, então ela pôde constatar o seguinte, que o segmento AB está para o segmento BC, ó, coloca aqui na forma de fração, o segmento AB está para o segmento BC, da mesma forma que o segmento EF está para o segmento FG. Tá dando para entender aí? Ou não? Há uma proporção. Ele diz assim, ó, do mesmo jeito que que o segmento AB, ó, do mesmo jeito que o segmento AB está para BC, eu posso dizer também que o segmento EF está para o segmento FG. Então, quando eu digo está, é uma divisão, uma fração. Segmento AB, aqui, segmento AB, está para o segmento BC, da mesma forma que o segmento EF está para o segmento FG. Beleza. E quanto vale AB? AB vale 1 sobre 1,4. Quanto vale BC? 1,4. É igual a quê? A 1,5 sobre 1,5, que é EF e FG. Então, esse daqui vale 1 e esse daqui vale 1. 1 é igual a 1. Então, a base do teorema é isso aí. A relação que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do mesmo estilo do outro. Certo? Beleza. Então, vamos ver se tem mais uma página aqui.
Tem não. Vou ter que abrir aqui uma outra página. Tá dando para entender ou não? E pessoal? Se não entender, Assim. se não entender, diga. Quando a gente já faz exercício aí é que melhora o entendimento mesmo. Bom, deixa eu ir aqui no... Deixa eu ir buscar mais páginas aqui no livro. Bom, então agora vamos essa parte aqui mais de demonstração. No explorar e descobrir, você fez uma constatação empírica, ou seja, concreta, de uma importante propriedade em um feixe de retas paralelas. Agora vamos demonstrar essa propriedade mostrando que ela vale sempre para todas as situações. Vamos considerar um feixe de retas paralelas em que todas as retas são equidistantes entre si. Equidistante quer dizer que tem a mesma distância, viu? Elas têm a mesma distância entre si. E uma reta T transversal que intersecta esse feixe de retas paralelas. Está aqui a reta T transversal e ela cruza, ela corta todo esse feixe de retas. Beleza. Neste caso, os segmentos de reta AB, tá aqui pessoal, ó, vão acompanhando aí, ó, segmento de reta AB, de A para B, o segmento de reta BC, que é daqui para cá, ó, BC, e CD, segmento de reta CD, são congruentes, ou seja, AB é igual a BC, que é igual a CD. Se as retas estão distantes uma da outra, da mesma distância, então esse segmento de reta, eles são congruentes. Eles têm o mesmo tamanho. Isso é uma coisa certa, lógica, né? Pois os triângulos destacados em vermelho são todos congruentes entre si. O caso lado, ângulo, ângulo. Né? O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que eu posso garantir que esse lado é do tamanho desse e esse lado é do tamanho desse. Então, eu já posso garantir que esses lados, ó, são do mesmo tamanho. Então, outra coisa que acontece é que se eu traçar essa retinha aqui nesse triângulo, ó, eu vou ter o quê? Uma reta perpendicular, eu vou ter ângulo de 90 graus. Pode olhar aí, ó, como eu estou formando um ângulo de 90 graus. E que esse ângulo aqui, ó, esses ângulos agudos aqui, eles também têm o mesmo tamanho. O que se conclui daqui? Que o caso é lado, ângulo, ângulo. Então, esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse outro triângulo aqui, que é semelhante a esse outro triângulo aqui. As alturas também vão ser iguais. Os ângulos de cima também vão ser iguais, ó. Vão ser congruentes. Certo? Agora, traçamos outra reta transversal, S, ao mesmo feixe de retas paralelas. Vamos demonstrar que os segmentos de reta EF, vamos lá, segmento de reta, aqui ó, segmento de reta EF e segmento de reta FG também são congruentes, ou seja, EF é congruente com FG e com GH. GH também são. Ó. Esse segmento de reta, eles são congruentes, tem o mesmo tamanho. O EF é do tamanho do FG, que é do tamanho do GH. Tem o mesmo tamanho. Beleza. Para isso, devemos provar que EF é igual a FG e FG é igual a GH. Aqui. Então, inicialmente, vamos provar que EF é igual a FG. Traçamos os segmentos de reta EI e segmento de reta EI e segmento de reta FJ, paralelos à reta T. Ó,
Preste atenção que esse segmento de reta, não se preocupe que você não precisa demonstrar em exercício não, é só para compreender. Preste atenção que esse segmento de reta aqui, ele é paralelo com esse aqui, ó. Eles seguem um ao lado do outro, nunca se cruzam, são paralelos. E o segmento de reta FJ também é paralelo a esse segmento BC aqui, ó. São paralelos. Ok? Então, paralelos à reta T. Com isso, ficam determinados os paralelogramos AB e BCJF. Então, são os paralelogramos. Ó, presta atenção, ó. Isso aqui é um paralelogramo. Ó. O que é um paralelogramo? Paralelogramo é quando eu tenho pares de retas paralelas. Ó. Essa reta é paralela com essa de baixo e essa lateral é paralela com essa aqui. Certo? E aqui embaixo, ó, BC é paralelo com FJ. Ó. Outro paralelogramo. E esses paralelogramos são de mesma medida. Beleza? Então esse de cima, Ok. esse de cima é do tamanho do de baixo. Ó. E esse aqui lateral é do tamanho desse aqui também. Vamos ver o que tem mais. Então isso acarreta que AB é igual a EI. Cadê? Onde é que ele diz AB? Ó? AB, tá aqui, ó. AB é igual a EI. BC é igual a FJ. Cadê BC? Tá aqui. BC é igual a FJ. AB é igual a BC. AB é igual a BC. E temos ainda que EI é igual a FJ. Ó. EI, cadê o EI? O EI está aqui. O EI é igual a FJ. Ó. Tem o mesmo tamanho. Certo? Então, juntando tudo isso aí, o que é que nós podemos concluir? Não adianta nem ficar vendo muita coisa, dizendo que não é congruente, que é pelo tipo de triângulo, ó, lado, ângulo, ângulo. A conclusão é a seguinte: se um feixe de retas paralelas determina segmentos de reta congruentes, ou seja, segmentos iguais, de mesmo tamanho, sobre uma reta transversal, então ele também determina segmento de retas congruentes sobre qualquer outra reta transversal. O que se pode concluir disso? Que se um feixe de retas paralelas, se um feixe de retas paralelas, ele gera segmento de retas congruentes em uma reta transversal, também produzirá segmentos congruentes em qualquer outra reta transversal. O que ele está querendo provar com isso é esse teorema aí, essa propriedade aí, ó. Então, se eu traçar outra reta bem aqui, ó, também eu vou ter segmentos do mesmo tamanho. Esse segmento aqui vai ser do tamanho desse, que vai ser do tamanho desse. A explicação, a prova é só isso aí. Se eu traçar uma reta assim, ó, se eu traçar uma reta aqui, ó, o que ele vai querer dizer? Que daqui para cá, ó, daqui para cá é do tamanho para esse e é do tamanho para esse. Eles vão ser do mesmo tamanho. Simplesmente isso. Deu para compreender? Deu sim. O teorema é esse, ó. Se um feixe de retas paralelas determina segmentos de reta congruente, ó, determina segmento de retas congruentes. Cadê o segmento de reta? Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Tá aqui outro. 1, 2, 3. Ele determina segmentos de reta congruente. Ou seja, segmento de reta com a mesma medida. Então, pode traçar várias retas aqui que também produzirá segmentos congruentes. O que ele está querendo dizer é isso. Bom, aí no teorema de Tales,
vamos ver o seguinte. Vimos o que ocorre quando um feixe de retas paralelas divide uma reta transversal em segmentos de retas congruentes. Então, essas palavras é muito importante que a gente entenda o que significa. Ó. O que é feixe de retas paralelas, né? Eu sei o que é um feixe de retas paralelas. Eu sei o que é uma reta transversal. Eu sei o que são segmentos de reta. Eu sei o que são congruentes. Se a gente não entender essas palavras, você não vai entender a explicação, não, né? Então, a gente já viu o que é o segmento, o que é congruente, né? Quando eles têm a mesma medida. Agora vamos estudar o que acontece quando os segmentos de reta, determinados por um feixe de paralelas, sobre uma transversal, não são congruentes. Aí é complicado. Aí o detalhe está aqui, ó. A gente viu quando eles são congruentes. E agora, quando eles não são congruentes? E cujas medidas de comprimento são números racionais. Não tem mais detalhes. São números que podem ser escritos na forma de fração. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, considere um feixe de retas paralelas RSV. Está aqui, ó. Olha aí. RSV. Está aqui as retas. RSV. Veja que esse segmento aqui, lá no que a gente estava estudando, ele era congruente a esse outro, porque as retas paralelas tinham as mesmas distâncias. Ó. A outra reta, a reta V, era para ela estar bem por aqui assim, ó. Aí os segmentos iam ter a mesma distância. Só que agora as retas não estão mais distantes uma das outras com a mesma distância. Elas mudam aqui nas distâncias, ó. Certo? E aí, como é que a gente faz, né? Considere um feixe de 3 retas paralelas, RSV, cortado por uma transversal T. Traçamos outra reta transversal U. Então, tá aqui, as retas RSV estão cortadas por uma reta transversal T. E também cortado por outra reta transversal U. O que se faz aí nesse caso? Vamos lá. Neste caso, vamos fazer aqui as proporções. O segmento AB está sendo chamado de X. Entenda aí, ó. Segmento de reta. Segmento de reta, ó, de A para B, eu não vou mais chamar AB. Não vou chamar mais AB. Vou chamar de X. O segmento de reta de B para C dá 3 vezes o X, ó, dá 3 tamanhos desse. Por exemplo, se o X for 10, aqui vai dar 30, que é 10 mais 10 mais 10. Certo? Eu estou dizendo se, não sei se é não. Vou até borrar aqui. Né? Aí, o que vai... O BC é 3 vezes... O BC é 3 vezes X, certo? Então, o AB está para o BC, ó, o AB está para BC, do mesmo jeito que 1x está para 3x, certo? Ó, AB está para BC, do mesmo jeito que x está para 3x. Vamos lá. AB está para BC, do mesmo jeito que 1x está para 3x. Já nós vamos comparar com o outro lado também, né? E aí, se eu dividir x por x, ó, 1x dividido por 1x dá 1, né? Então, sobrou o quê? 1/3. Então, qual é a razão proporcional entre esse segmento de reta? É de 1 para 3, ó. A razão proporcional é de 1 para 3. Certo? De 1 para 3. De 1/3. Isso está aqui, ó. Primeiro caso.
Agora vamos lá. Se você medir o comprimento dos segmentos de reta EF, cadê o EF? Tá aqui ele, ó. Se você medir os comprimentos do segmento de reta EF e medir o segmento de reta FG, de F para G, vai obter o quê? Poderá constatar, salvo pequenos erros de medição, que EF é igual a Y e FG é igual a 3Y. Na mesma situação. O EF nós vamos chamar de Y. Ó, EF passa a ser chamado de Y. E FG passa a ser chamado de 3Y. Certo? Então aqui a razão é de 3 por 1 aqui, ó. De 1 para 3, ó. 1 para 3. Beleza? E esse aqui é a mesma situação. Ó. O EF eu estou chamando de 1Y e o FG eu estou chamando de 3Y. Y dividido por Y vai ser o quê? 1. 1 terço. Então, pessoal, a razão é de 1 terço de um lado e de 1 terço do outro lado também. Certo? Juntando aqui os dois, ó, de 1 e 2, podemos concluir que AB... Presta atenção nisso. Ó. AB está para BC do mesmo jeito que a F está para FG. Ou seja, as medidas de comprimento AB, BC, EF e FG formam uma proporção. Viu? Então vamos de novo. Ó. Vamos lá. AB, o segmento AB está para o segmento BC, do mesmo jeito que é F, está para FG. Há uma proporção. Substituindo, ó, X está para 3X, do mesmo jeito que Y está para 3Y. Isso é uma proporção. Até a gente concluiu que isso aqui é o quê? 1 terço, e aqui também é 1 terço. Ó, como há uma igualdade. 1 terço é igual a 1 terço. Então, basicamente isso, pessoal. O Teorema de Tales. Quando for amanhã, a gente vai trabalhar, dar sequência e fazer a atividade usando essa propriedade do Teorema de Tales. Tá certo? Tá. Por hoje, ficamos por aqui. Não tem atividade, é muito conteúdo. Amanhã que eu vou terminar e eu oriento a atividade para a semana. Tá bom? Então, um abraço. Tá bom. Foi bom. De certa forma, é bom o retorno. A gente acaba se acomodando, se acostumando com as férias, achando bom. Aqui, acolá, coçar a cabeça. Oh, meu Deus, já vai começar as aulas de novo. Mas, quando a gente volta, acaba gostando também de voltar aos trabalhos, né? Mas bom mesmo era se fosse o reencontro, né, presencial. Aí seria show de bola. Mas... já que por enquanto não pode, vamos nos contentar com o que a gente tem. E agradecer a Deus, né, por ainda termos essa oportunidade. Um abraço, pessoal. Até amanhã. Até. Tchau. Tchau. Até, professor. Vou salvar o vídeo e mandar o link, viu? Tá bom.